Olá, irmãos do Verbo da Vida Curitiba, aqui quem fala é o Jefter, eu sou missionário aqui no Japão, sou pastor da igreja Verbo da Vida de Tóquio, sou casado com a Gabi, uma mulher maravilhosa, e tenho uma filha chamada Satsuki, uma criança super linda, que nasceu ano passado aqui em Tóquio. E através desse vídeo, nós queremos compartilhar um pouco do nosso trabalho que nós temos feito aqui em Tóquio. O Senhor nos deu essa direção de plantarmos essa igreja nessa cidade, que é uma megalópole, e é uma das cidades mais caras do mundo. Você deve ter uma ideia aí de que o custo de vida aqui é bem alto, e geralmente as casas e apartamentos são bem pequenos, mas nós temos muitas pessoas, são mais de 30 milhões de pessoas para serem alcançadas com o Evangelho aqui. E nós estamos vivendo agora a época da Páscoa, e é muito interessante saber que aqui no Japão quase ninguém sabe o que é Páscoa. No Brasil a gente fala muito sobre Páscoa, tem os ovos, né, de chocolate que são distribuídos nessa época, mas aqui no Japão nem isso acontece. Eles não comemoram Páscoa, não sabem nem o que é Páscoa, não entendem muito menos o significado do que seria Páscoa. E isso é devido ao fato de que o cristianismo é uma religião de minoria aqui no Japão. A maioria são budistas, praticam a religião shintoísta também, que é uma religião japonesa daqui, e além de outras demais religiões, mas eles não têm esse entendimento sobre o cristianismo. E nós temos muitas pessoas, são milhões de pessoas mesmo, que nunca foram evangelizadas, que não conhecem sobre Jesus. Eles têm uma ideia do Jesus que é às vezes dito na escola, um Jesus histórico, mas nunca foi pregado para essas pessoas a respeito do Jesus vivo, o Jesus que nos dá vida. E é por isso que a nossa igreja se destaca, porque o foco da nossa igreja é alcançar japoneses que nunca antes tinham ouvido o Evangelho. Então, a nossa igreja, os membros que nós temos aqui, são japoneses que não vieram de um contexto cristão. A maioria deles vem desse contexto não cristão, e eles estão aprendendo agora sobre a palavra, sobre a Bíblia, e é maravilhoso ver como eles têm aberto o coração deles para o mover do Espírito Santo, para a palavra de Deus. E Deus tem operado curas extraordinárias na vida deles, eles têm experimentado isso. E eu acho muito legal isso, porque quando a gente acabou de implantar essa igreja aqui em Tóquio, nós recebemos uma japonesa que recebeu Jesus, e ela se converteu, começou a congregar conosco, mas ela se escandalizou com o mover do Espírito, e acabou não vindo mais na nossa igreja. E com aquilo eu ganhei muita maturidade com aquela experiência, e hoje nossos japoneses, eles se movem no Espírito. Nós temos reuniões semanais de oração, e é muito bonito ver eles orando em línguas e sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus para se moverem em oração. Todo mundo está falando sobre testemunho. E aconteceu um testemunho muito incrível quando eu estava fazendo o evangelismo em Osaka. Olha que interessante, Deus tem feito coisas maravilhosas aqui. Então eles vêm desse contexto que a gente tem que ensinar o básico da Bíblia, porque eles não sabiam o que é Davi, o que é Moisés, Abraão, Antigo e Novo Testamento, e nós estamos ensinando todos esses princípios. E eu leio a Bíblia e fico muito encorajado ao ver as cartas de Paulo, porque eu entendo o contexto que ele vivia naquela época, pregando Cristo para nações, povos que nunca tinham ouvido falar sobre ele. Então eu fico muito encorajado ao ver o nosso missionário Paulo, ele trazendo a palavra de Deus, a palavra da fé, e pessoas recebendo isso. Nós temos visto acontecer também aqui em Tóquio, e só vai aumentar. Então, irmão, continue orando por esse trabalho, ore pela nossa igreja. Nós acabamos de reformar o primeiro andar desse prédio, nós precisamos reformar a parte externa, principalmente o telhado. Ore por isso, porque é uma situação até de risco, e pela graça de Deus nós estamos protegidos e guardados aqui, e vamos avançar. E ore também para que mais japoneses abram seus corações para a palavra de Deus. Nós estamos muito afogueados e muito determinados também para alcançarmos esses japoneses que nunca ouviram falar de Jesus. Então ore para que a unção, a graça, os dons do Espírito operem através de nós, e que Deus nos dê expressões, palavras específicas para alcançar o povo japonês de uma maneira que eles entendam o Evangelho, de maneira bem simples e cheia de revelação e de poder. Muito obrigado. Arigatou.